A Yasmin Hipólito, ela tem câmera e microfone? No celular todo mundo tem, né? Bom dia, classe. Essa é a nossa live de história do dia 15 de julho. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos a correção da página 29 para fazer. A Maria Eduarda Vita me avisou que o meu vídeo de ontem também saiu cortado, né? E nesse vídeo eu falava para vocês, por isso que ontem eu mandei um recadinho meio às pressas lá no aplicativo, que não era para fazer a atividade 3, só a 1 e a 2 da página 29, porque a 3 era uma atividade em grupo para ser feita na sala de aula, era uma pesquisa a respeito de outras revoltas, né, que aconteceram. Professora, Oi. quando você mandou a mensagem no aplicativo, eu já tinha feito aquela atividade. Nossa Senhora, é tanta eficiência, meu Deus. Mas quem fez só saiu ganhando, né? Então, você aprendeu mais coisas. Então, fazer não só não é obrigado, mas se você fez, muito legal, tá? Então, nós vamos daqui a pouco já ver isso. Então, vamos ver já, eu acho, olha, nós já estamos com um bom número de alunos, já são 8h24, assim a gente não demora tanto, né? Muito bem, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui. Subir a tela. Por que que ele não está aparecendo? Apareceu, classe? Estão vendo a tela? Sim. Então, vamos lá. Muito bem. A gente viu que Dom Pedro estava aqui no Brasil e sendo pressionado pelos brasileiros para proclamar a independência, pelos portugueses para voltar para Portugal. Então, em 7 de setembro de 1822, ele proclamou a independência e se tornou nosso primeiro imperador, né? Por isso aí, no começo da página 26, vocês têm aí o texto sobre o primeiro reinado. Mas nós vimos que o nosso digníssimo Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, né? Ele se sentia acima, né, de todo mundo, né, aquele que não precisava obedecer às leis, e as leis eram feitas conforme os interesses dele. Então, isso causou, né, muitas reclamações, muito descontentamento. E deixa eu ver se tem gente aqui, eu preciso admitir. A Laura e Vitória, sejam bem-vindas. E com isso, o reinado dele durou apenas 9 anos, né? Até porque muita gente tinha medo de que ele voltasse a recolonizar o Brasil, né? No vídeo que eu enviei ontem, vocês preencheram as características das constituições de 1824 e a atual, que é a de 1988, né? Viram o período regencial, porque por causa das revoltas, tanto aqui como a pressão que ele sentia também de Portugal, Dom Pedro abdicou, foi embora e deixou aqui o filho dele com 5 anos. Imagina um rei com 5 anos. Manda dar bala para todo mundo, pirulito para as crianças. Os pais não podem mais ficar bravos. Já pensou as leis que iam ser, né? Então não dava, né? Então eles precisaram encontrar aí algumas pessoas para reger. Como o maestro rege a orquestra, os regentes regeram o nosso país, governaram até que o menino crescesse. A ideia era que eles regessem até que o menino atingisse 18 anos, mas não foi possível.
Então, deixa eu admitir aqui, Maria Eduarda Fulman, Juan. Então, eles assumiram primeiro uma regência trina, né, com 3 regentes, depois uma regência una, e mesmo assim o povo continuou muito descontente. E vocês lembram do Tratado de Tordesilhas? Uma parte da América do Sul Sim. era de Portugal, outra parte da Espanha, lembra? Essa parte da Espanha também foram surgindo muitas revoltas, muitas manifestações contra a colonização, né, ainda mais que era de exploração, e aí eles foram formando essas repúblicas que existem hoje, né, a Colômbia, o Peru, e com medo que isso acontecesse aqui no Brasil, que todas essas, olha só, nesse mapa a gente vê, né, a cabanagem, a balaiada, malês, farrapos, que essas revoltas acabassem fazendo com que cada lugar onde elas aconteciam se tornasse uma república. Para que isso não acontecesse, então os regentes resolveram emancipar o nosso príncipe. Coitado, ele tinha 14 anos quando ele foi emancipado. Ou seja, o que é emancipar? É fazer com que ele fosse considerado maior de idade, aos 14 anos. Então, aos 15 anos, ele teve que assumir o poder, e aí começou o nosso segundo reinado. Claro que ele tinha gente para ajudar, né? Então, olha lá, assim, em 1841, com apenas 14 anos de idade, Pedro de Alcântara foi declarado maior. E no ano seguinte, aos 15 anos, assumiu o trono e foi coroado como Dom Pedro II. O pai dele foi o Dom Pedro I, ele foi o Dom Pedro Ô, II. tia, É, ô, tia, uma coisa. Por que eles gostam tanto de Pedro? Pedro Alves Cabral? É Dom Pedro? olha, tem alguns nomes que são típicos de alguns lugares, né? Por exemplo, vamos pensar, José, João, tem bastante, não tem? Então, lá em Portugal também tem bastante Pedro, Joaquim, Manuel, né? É um nome comum deles, né? Entendi. Por que vocês... Aí na pergunta número 1, tem lá. Por que Pedro de Alcântara? Olha, essa é a diferença do nome dele, do nome do pai, tá? Antes dele assumir, ou antes dele ser nomeado imperador, ele era chamado de Pedro de Alcântara, depois que ele virou Pedro II. Então, por que ele teve que assumir o trono com apenas 15 anos? Quem gostaria de contar o que foi que respondeu? Você gostaria, Isabela Alves? Eu? É. Pode ser. Então, manda. Por conta das peraí. Por conta das revoltas e da instabilidade política. Muito bem. Alguém colocou alguma coisa diferente ou acrescentou alguma coisa e gostaria de falar? Eu É, não sei se está certo. vamos ver. Porque foi coroado como Dom Pedro II. E por que ele foi coroado como Dom Pedro II, Vim? Então, você vai completar aí, tá bom? Ó esse trecho aqui, ó, que a Isa copiou esse pedaço aqui, ó, por conta das revoltas e da instabilidade política, né? Os monarquistas, quem são os monarquistas? Aquelas pessoas que não queriam que o Brasil se tornasse uma república ou que se dividisse em várias repúblicas, né? Eles acharam que era melhor antecipar a maioridade do príncipe para evitar que isso acontecesse, né? Que o Brasil se dividisse em várias repúblicas. Vamos ver o que ele coloca aqui na resposta. Olha aí, ó. Porque havia muita instabilidade política, com revoltas em várias províncias. Então, o governo regencial declarou Pedro maior aos 14 anos e no ano seguinte ele assumiu o poder. Bom dia, Alex, Santiago, Vitória.
Deixem a apostila de vocês bem corrigidinha aí, ó. Ó a resposta aqui, deixem ela bem completinha. Você acha que uma pessoa de 15 anos está preparada para governar um país? Quem tá com esse fone? Conhece aí? Quem conhece aí? Alguém? Professora, Oi? Alguém desligou o microfone, por favor? Aí, alguém tá com o microfone ligado e tá dando ruim. O som tá ficando ruim, não dá pra escutar nada. Alguém tá no aeroporto. Esse alguém já... Alguém tá no aeroporto. Ou no fato, ele está fazendo esse Parece barulho. uma Tá via- ligando até você. Tá bom, ó. Alguém conhece uma pessoa de 15 anos? Alguém Eu. tem irmão? Quem? Sim, minha prima. É minha amiga. Meu primo e minha Primo, irmão. O que vocês acham? Vocês acham que tem condições de... Você acha que uma pessoa com 15 anos tem condições de... Não. País? Não. Só porque ela não tem conhecimento para governar um Porque, professora, minha prima até tem, mas meu primo não. A minha filha tem, mas meu primo não. Olha, vamos levantar a mão quem quer falar. E o Vitor Hugo está com a mão erguida. Vamos ouvir o que Eu ele não tenho mãozinha, tia. ergue. Aí sim, você pode interromper qualquer coisa. Vitor Hugo. Vitor, não está dando para te ouvir bem. Acho que... Eu queria responder a um. Pode falar, então. Depois o Miguel e o Bauer vão falar. Fala. Para conseguir manter o Brasil unido. Isso. Que eles tinham medo, né, Vitor, que ele fosse dividido em várias repúblicas, né, que essas províncias se tornassem repúblicas. Miguel, o que você gostaria de falar, que você ergueu a mão? Ô, professor, eu adolescente de 15 anos vai chegar lá assim, nossa, eu vou embora, tudo amo essa vida, minha vida é uma merda, sou um lixo. Ô, professora, tem gente que fica abaixando minha mão. Verdade, professora, eu quero falar e tem gente ficando abaixando minha mão. Fica fazendo essa É coisa. verdade, estão reduzindo minha mão É toda também. live Mas isso, escuta. professora. Dá para outra pessoa erguer a mão de você? É só vir assim no nome, clicar nos 3 pontinhos e tem a opção, abaixar mão. Daí você clica, tipo, eu peguei aqui no do Burgo só para falar, cliquei, abaixei a mão dele. Você sabe o que é isso? E agora eu levantei de novo. É vontade de brincar, né, com outras crianças durante a quarentena. Aí, ó, professora, acabaram de reduzir minha mão. Então, vamos fazer o seguinte, quem está fazendo isso, vamos, por gentileza, parar de fazer isso, Tira da live. para quando eu ver as mãozinhas, eu saber que a pessoa está querendo falar mesmo. Ó, Yasmin, por exemplo, você está com a mão erguida Porque mesmo? mentir é pior. A minha mãe que falou isso ontem para eu falar o que eu fiz. Professora, abaixando de novo a minha. Ai, meu Você quer falar, Burgos? Quero responder a 2. Então, por favor, pode falar. Não, porque Os não outros tem desliguem o conhecimento microfone enquanto suficiente. isso. Fala de novo, Burgos. Não, porque não tem conhecimento suficiente. Não tem conhecimento, não tem maturidade, né? E o conhecimento, como disse o Burgos, é muito importante. Tem que conhecer economia, tem que conhecer política, tem que saber sobre a saúde do país, como cuidar da saúde da população, como cuidar da educação da população. É tanta coisa, né? O Bauer está com a mão erguida, quer falar? Ele tá comendo? Sim. O café da manhã dele parece ótimo. Fala. Fala. Eu tenho um primo e uma prima que tem mais ou menos 15 anos. Uhum. E aí? Que Daí, daria? eu acho que minha prima conseguiria, mas meu primo não.
Mas será que ela teria conhecimento suficiente para isso, Bauer? Ela pode ser mais amadurecida, ter um pouco mais de preparo do que ele, mas, né? Mesmo assim, nem ela, né? Yasmin Tia, Pacheco, eu também acho isso. a Isabela Alves, né? E aí, Eu queria falar dois. pode falar. Não, por falta de conhecimento das leis e outras coisas necessárias para governar. Isso, conhecimento das leis também, muito bem. Rafael Burgos, sua mão tá erguida de novo, você quer falar mais alguma coisa? Quero. Lembra que você Fala. falou que um rei precisa saber cuidar do povo? Claro. É mais uma coisa que o governo não faz. É. Além de roubar dinheiro, não faz nada. Às vezes acontece isso, né, Burgos? Mas só que hoje em dia, quem escolhe os governantes somos nós. Então, nós é que também temos que pensar nisso na hora de escolher. Erramos. Você viu Agora falando de live de Que história, suspeito, Miguel. Você viu aquele negócio Boulevard que estão fazendo lá no centro? Eu vi. Eu acho O que estão fazendo, tia? né? Não vai. Porque eu tô fora das inútil. notícias, sabe? Tia, o que eles estão fazendo? Um bulevar na rua Major Prado, lá no centro. O que é Boulevard? São uns canteiros, tem uns bancos. Ah, tá. Eles começaram, essa ideia veio antes da pandemia, né? Mas e aí a gente não tá nem vendo quase fazerem, né? Mas estão fazendo lá. Vinícius Pécori, pode falar, meu bem. eu queria responder dois de outro jeito. Boa, vamos lá. Não porque não está maior de 18 anos. Ah, tem que ser maior de 18 anos, né? Agora, no caso, o príncipe foi emancipado, né, gente? Ele foi emancipado. Muito bem. Depois disso, vinha essa. Deixa eu compartilhar novamente. Aí, então, na atividade 3, que eu mandei um recadinho que vocês não precisavam fazer, tinha lá, assista a animação, cabanagem, né? Dividam-se em 4 grupos, cada grupo ficará responsável por pesquisar uma das revoltas do período regencial. Siga o roteiro abaixo e registrem as descobertas, né? Quais foram os principais líderes, quais eram suas reivindicações, como que é atualmente a região onde essa revolta aconteceu e se existe algum museu, monumento ou algum memorial para essa revolta. A Yasmin, que acho que disse que fez essa atividade, né? Fui eu. Então, conta, você pesquisou o que, Yasmin? Eu vi o vídeo e algumas coisas Eu peguei algumas coisas do vídeo e o que eu não peguei, eu fui pegando na internet. Sobre qual revolta? Cabanagem. Ah, da cabanagem mesmo, entendi. E você gostou de pesquisar isso? Tem alguma curiosidade que você gostaria de contar para a gente? O Santiago gostaria de falar? Realmente eu queria uma coisa, mas eu perdi a minha 3 vezes e acharam 4. Não tem como. Então, o que eu Santiago, olho falar novamente, bem. Tia, Leia seu livro. Santiago, pode falar. nada, tia. Foi sem querer. Tá bom. Muito bem. Agora eu quero falar com vocês uma outra coisa, tá? Nós vamos falar sobre as provas bimestrais. Elas vão ser na semana que vem, vão começar, tá? Então, o que que eu pensei? Na semana que vem, nós não vamos passar outras atividades para vocês. Semana que vem, vocês vão estudar e fazer prova. Acabou, tá? Então, olha uma coisa aqui.
Na segunda-feira, vocês vão ter prova de matemática. Na quarta-feira, vocês vão ter a prova de história. Por que que... E aí, como que vai ser? Antes da prova de história, tipo assim, eu vou enviar a prova na plataforma, no aplicativo, mas ninguém vai fazer. Aí nós vamos ter a live. Aí na live eu vou ler a prova, eu vou explicar a prova. E quando a gente terminar a live, vocês vão fazer a prova. Entenderam como vai ser? Quarta-feira que vem? Muito bem. Aí na quinta-feira eu não vou fazer live, na quinta da semana que vem. Amanhã vai ter, tá? Estamos falando da semana de prova. Aí vocês vão ter, na quinta-feira, dia 23, vão ter prova de inglês. Então, semana que vem comigo só vai ter uma live. A live de história, porque vai ser o dia da prova de história. Daí, olha só, na outra semana, as minhas lives vão ser tudo diferente. Reparem, mas é só nessas semanas de prova, tá bom? Aí vocês vão ter prova de geografia no dia 27, que é uma segunda-feira. Então, nós vamos ter segunda-feira, às 8h20, live de geografia. Eu vou ler a prova, vou explicar a prova e depois da live vocês vão fazer a prova. Como se a gente estivesse na classe. Na classe a gente não faz isso. Eu leio a prova, eu explico e depois vocês fazem, não é? Então, nós vamos fazer do mesmo jeito. Então, a live vai ser as lives serão no mesmo dia das provas. E não teremos lives em outros horários, só nos dias das provas, tá? Ó, então daí, geografia vai ser na segunda, 27, português vai ser na quarta-feira, dia 29, e ciências vai ser na sexta-feira, dia 31. Então, no dia da prova, tem live às 8h20. Isso eu tô falando de mim, tá? Você vai passar cronograma das provas? Sim, eu já tô com ele aqui prontinho, eu só não mandei antes, porque eu queria primeiro explicar isso para vocês, pessoalmente, para vocês irem, entenderem, depois vocês vão receber, já tá tudo pronto, com todos os conteúdos, as páginas que vocês têm que estudar e as datas, tanto das provas como das lives, tá bom, Duda? Professora. Burgos, peraí, Rafael Burgos. A semana de provas vai ser todas as provas de uma vez e vai ter live? É isso que eu tô dizendo. Vão ser 3 provas na semana que vem, que é a semana do dia 20 até o 24, e 3 provas na outra semana, que é a semana do dia 27 até o 31. Tem live para ler e explicar a prova. Entendeu? Então, no dia da prova, tem live daquela prova. E só tem live no dia da prova, tá? Agora, isso, eu quero que vocês prestem atenção. Eu estou falando de mim, não estou falando dos outros professores. Eu não sei como que eles vão combinar as lives deles com vocês. Você vai continuar no dia e no horário habitual ou não? Eu estou falando das minhas, tá bom? Fala, Burgos, tem mais uma pergunta? É que estão falando que é o Augusto que fica abaixando a mão dos outros quando a gente clica para levantar. Então, eu espero que ele não faça mais isso. Não, professora, é que em uma live ele tinha abaixado, só que nessa ele não tá, então não tem como ser ele. Ele não tá nessa live. Não tá, né? Ele não tá participando da live. Bom, muito bem. Então, eu vou enviar para vocês as datas, os conteúdos, as páginas e os horários das provas, né? E os horários das lives, combinado? Agora, um outro assunto que eu quero mostrar para vocês. Pacheco, Yasmin Pacheco, pode falar. Professora, assim, o Marcelo, ele falou que a gente vai ter uma semana para fazer a prova dele. Que ele vai postar na segunda, só que ele vai explicar na terça live. Só que a sua a gente vai fazer na live ou depois que acabar a live? Depois que acabar e também tem o prazo de uma semana, Yasmin. Mas assim, como a gente vai fazer, vamos supor,
quarta-feira que vem, live de história, leio, explico a prova, e aí vocês vão estar com ela em mãos. Eu aconselho a fazer a prova nesse dia, não vai ter outra atividade que eu vou mandar, só vai ter essa. Então, já faz nesse dia, porque tá com a explicação fresquinha. Quando você vai mandar, tia? No dia da live, vai ser no dia 22 que eu vou mandar de história, tá? Então, no dia que eu vou... Então, se vocês quiserem anotar, mas eu vou mandar daqui a pouquinho para vocês, tudo por escrito, tá? Eu só queria poder explicar tudo isso antes para depois mandar para vocês, tá bom? Então, olha só. História, dia 22, Geografia, 27, Português, 29, Ciências, 31. Nessas 2 semanas, eu não vou mandar outras atividades além das provas. Os outros professores também vão mandar as provas deles. Então, pensa, ó, semana que vem o Marcelo Bellini vai mandar a prova de matemática, o Marcelo Junqueira vai mandar a prova de inglês e eu vou mandar a prova de história, semana que vem. Na outra, eu vou mandar a prova de geografia, vou mandar de português e vou mandar de ciências. Cada uma numa data diferente e vai ser a data das lives. Por quê? Porque eu não quero que vocês façam sem participar da live, sem ouvir a explicação da prova. Combinado? Bom, outra coisa, gente. Quando vocês... Agora eu vou querer compartilhar aqui e vou... Quando vocês me enviam uma atividade, essa atividade, vocês me enviam lá na entrega, não é? Ela fica lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Olha lá, consegui compartilhar, né? Então, vamos lá ver comigo. Vocês estão vendo minha tela? Quem tá vendo? Então, muito bem. Vocês estão vendo que a minha plataforma é diferente da de vocês, né? Quando eu venho aqui na minha plataforma, eu tenho aqui todas as atividades que eu mandei também. Deixa eu entrar nessa, por exemplo, VA de língua portuguesa, onde vocês tinham que enviar o texto, né? O texto contando lá aquele trecho do vídeo da Cinderela provando o sapatinho. Vocês estão vendo como que é a minha tela aqui, ó? Tem a VA aqui, o roteiro tá aqui embaixo. E aqui, ó, vocês estão vendo o que eu tenho aqui? Entregas. Quando vocês entregam, ó, eu clico aqui em entregas. Quando vocês entregam, olha aqui, ó. Eu fico com todas as entregas aqui, ó, de todo mundo. Então, é diferente de você receber, por exemplo, em folha de papel, né? Você derrubar vamos imaginar que a gente estivesse na sala de aula e vocês me tivessem entregue a VA numa folha de papel, tá? Então, quando vocês me enviassem essa VA numa folha de papel, eu saía da classe com a pilha de folhas de VAs, e aí eu estava andando pelo corredor e eu tropeçava e caía, e aquelas folhas se espalhavam e o vento levava uma, eu podia perder uma, né? Agora aqui na plataforma não tem como eu perder nenhuma atividade, elas ficam todas ali, tá? Então ali eu até salvo cada uma no meu pendrive, quer dizer, além delas estarem na plataforma, elas estão num pendrive onde eu salvo todas elas, né, Ieda? Vamos ouvir agora aqui. E aí eu não tenho como perder, como receber e não ver, não tem como, tá? O que pode acontecer? Na hora de você me enviar, pode acontecer de você enviar num lugar errado, e aí eu não achar, porque são tantas atividades. Se você me enviar numa outra atividade de língua portuguesa, sei lá, eu não tenho como achar, tá? Então, quando eu digo que eu não recebi, e às vezes alguma pessoa pode dizer assim, não, mas eu mandei. Se tivesse mandado, estaria ali. O que pode acontecer é de ter achado que enviou e não ter enviado, ou ter enviado no lugar errado.
Então, quando a gente for enviar, a gente tem que enviar na entrega da atividade certa. E também, ou a outra possibilidade é através da mensagem, daquele envelopinho. Não tem erro. Se você mandar através da atividade onde ela foi solicitada ou pela mensagem, não tem erro. Eu vou receber, ela vai estar lá e ela... A única coisa é que se você mandar pela mensagem, ela não vai estar lá naquelas entregas da VA, né? Mas ela vai estar na plataforma, ela vai estar lá salva, não tem perigo, tá? Então, eu quero dizer para vocês assim, quando a professora cobra para vocês entregarem algum trabalhinho que eu não recebi, é simplesmente para ninguém ficar sem nota, é para eu poder arquivar, é um alerta. Se a gente estivesse lá na classe, eu ia chegar na mesinha e ia falar, né, para cada um. Ô, Zequinha, cadê? Você ainda não me entregou sua atividade. Você não tem... Professora, Ah, a Vitória ela tá pedindo para você aceitar na live por causa da internet dela, que tá um pouco então, ruim dela. agora ela não tá aparecendo aqui para mim. Ela não tá, ela já apareceu várias vezes, eu já admiti ela várias vezes. No chat tá imaginando escrito pra que isso. ela ingressou. Ela só entrou agora. Ô, tia, A Vitória é tá... uma pergunta. Ah, Assim, você viu o livro do A Fantástica Fábrica de Chocolate? sei. É para quando que é para... Até quando que é para ler? Terminar de ler? Eu ainda não marquei, né? Eu preciso marcar isso. Vocês estão fazendo a leitura? Eu já terminei Aham, de ler. Olha eu só. ainda tô lendo. Eu terminei de ler. Oba! Você gostou, Vi? Deixa eu ver aqui um É calendário. muito legal. Eu também gosto muito, muito. Olha, se a gente... Eu acho que eu vou ter que fazer essa atividade lá para a semana do dia. Eu estou pensando em fazer essa atividade, mas eu vou confirmar, tá? No dia 3 de agosto, que é uma segunda-feira, tá? É a aula de língua portuguesa. Ou seja, após as provas, na semana seguinte das provas. Então, ó, vocês têm agora, estamos na semana de 13 a 17. Vocês têm essa semana, tem mais. Então, essa semana, vamos dizer, vocês têm meia semana e mais 2 semanas inteiras. Então, vocês têm bastante tempo para terminar de ler o livro, e no dia 3 de agosto, a gente faz a atividade do livro, combinado? Combinado. Posso marcar? Eu acho que dá tempo até de quem está atrasado na leitura conseguir terminar, né? Tá bom. Papel de... Eu comecei depois, antes de todo, depois, na verdade. Pessoal, outra coisa, não deixem de marcar as dúvidas, de me perguntar, de mandar mensagem para mim lá na plataforma. Eu olho todo dia, tá? Então, se comuniquem comigo. Professora, Ah, você pode falar de novo quando que é para ler o livro, para terminar de ler o livro? 3 de agosto. Vamos fazer a atividade, tá bom? Uma segunda-feira. Santiago tem uma pergunta, pode falar. Nossa, professora, demorou tanto tempo que eu esqueci. Então, Desculpa. foi É que bom, ficaram- agora a gente lembrou, agora você Mas tá ele de novo, tá bom? minhas dúvidas foram esclarecidas, você esclareceu tudo. E, professora, já É. baixaram minha mão umas 11 vezes. De tanto que eu queria falar, ficava abaixando, reduzia cada vez que eu olhava pro chat. Ah, meu Deus. Algum pestinha fazendo isso. Bauer, quer falar? Eu queria falar sobre isso, toda hora eu tava olhando os participantes, e toda hora eu tava reduzindo, aparecendo aqui. Tava Você vê, a gente se encontra tão pouco aqui, eu não queria ter que chamar a atenção de ninguém, né? Eu nem fui ver como que faz isso para descobrir isso aí, sei lá. Pessoal, o Galo cantou aí, hein, Bauer? O Galo cantou. 2 vezes, tia.
Acorda para o filho, filho. O que é? É Será pra nós acordar, ele tá falando. Ó, o Miguel, ó, fez ó, o lado da lateral da cabeça do Miguel. Tá com um desenho. Bom, pessoal, outra coisa. Ao final das lives, quem tem dúvida, quem tem algum probleminha, quer falar comigo, fica na live, tá bom? E mais uma coisa que eu lembrei de falar. Teve gente que reclamou porque o filho não aparece na live, mas não sou eu que faço quem que vai aparecer na live, eu que escolho quem aparece. Isso aí é quem liga a câmera, quem fala, né? É a pessoa que precisa querer aparecer mesmo, tá bom? Eu não tenho como controlar isso. Eu queria ver todo mundo, mas não consigo também, né? E realmente eu sempre vejo as mesmas pessoas, mas que são as pessoas que falam mais e que ligam a câmera, né? Mais alguém? Ieda, quer falar alguma coisa? Ô, tia, agora que você falou de não ligar a câmera, a Isabela Pedrola, ela não tá com a câmera ligada porque ela falou que a câmera dela não tá funcionando. Ah, mas ela sempre ligava, né? Olha lá, agora eu tô vendo a Isabela Alves, eu gosto de ver todo mundo, eu por mim via todo mundo, né? É um jeito da gente matar a saudade aqui. Podemos encerrar essa live de hoje. Acho que tudo que eu precisava falar, eu falei. Se alguém precisar falar alguma coisa comigo e quiser ficar aí, tá bom? Os demais, até amanhã. Amanhã nós temos live de português. Tchau. Tchau. Professora, falta pouquinho para chegar meu aniversário. Ah, é? É dia 9 de agosto. Tá chegando. Vai ficar mais velho, então. Tchau. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Quem que tá aí? É o Gabriel, o Chiro e o Bauer que eu tô vendo agora. Vocês querem conversar alguma coisa? Gabriel, o Chiro, tá indo muito bem? Tá conseguindo abrir as atividades, encontrar tudo? Sim. Gabriel pegou o trem andando, né, Gabriel? Fica mais difícil. Qualquer coisa você me chama, tá bom? Olha, e o Bauer tem alguma coisa que queria falar? Tchau, prof. Não. Então tá bom, vamos nos despedir e amanhã a gente se encontra de novo às 8h20, tá bom? Até amanhã, bom descanso. Tchau. Tchau.